paz nesse dia. Bom dia a todos, amados, e mais um momento com Deus. A palavra do Senhor que nós vamos compartilhar hoje, o nosso tema é Deus responde orações. Deus responde oração, não existe exceção, não existe coincidência na vida de um cristão. Vamos ler aqui Isaías 33:20, que diz o seguinte: 33:20. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Com essa promessa, o que essa promessa tem a ver com a nossa vida? Essa promessa tem a ver que a habitação tranquila somos nós, quando estamos em comunhão com o Pai. Somos nós quando estamos submetidos a Deus. Por que a nossa vida se torna uma habitação tranquila? Porque quando você está submetido a Deus, Deus cumpre isso na tua vida. Amém, amados? Então, precisamos entender o que é vivermos submetido a Deus. O que é viver submetido a Deus? Para viver submetido a Deus, é necessário que você tenha uma vida de oração. É necessário que você tenha uma vida de comunhão com Deus. Aí você vai entender, para que possamos ter uma vida de tranquilidade, segurança, paz. Isso é habitação tranquila. É preciso que nós estejamos definitivamente ligados a Deus em oração, porque você sempre é orientada a orar. Você chega numa igreja, o pastor está falando para você que você tem que orar. Mas por que é tão difícil orar? Por que nós temos tanta resistência em orar? Nós gastamos 1h40 assistindo uma novela, nós gastamos tempo assistindo as notícias. Tem gente que não pode perder um jornal, é a forma dele se atualizar. Ótimo, amém. Só que Eclesiastes, a palavra de Deus, diz que existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Então você tem que achar tempo para orar. Porque orar é uma regra, é um mandamento de Deus. Se você quer ser habitação tranquila em Deus, você tem que orar. Se você não orar, você não tem respaldo. Vamos ler aqui Filipenses 4:6, que diz o seguinte. Filipenses 4:6 diz aqui: Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Amém, amados? Veja que essa é uma ordem de Deus para a nossa vida. Ao invés de andarmos ansiosos, devemos entender que a nossa oração gera provisão para todas as áreas da nossa vida. Todas as vezes que tivermos uma situação adversa, a primeira coisa que nós deveríamos fazer era buscar Deus. Mas normalmente quando temos um problema, o que fazemos? Nós procuramos o nosso melhor amigo para conversar, nós procuramos os nossos pastores, nós procuramos os nossos cônjuges, nós queremos contar o nosso problema para todo mundo. E se ninguém resolver, aí você vai se lembrar de Deus, aí você vai dizer, eu vou orar, quem sabe Deus pode resolver essa situação. Não é verdade? Mas o que Deus fala a respeito disso? Vamos ler aqui Mateus 6:33.
que diz o seguinte, Mateus 6,33 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amados, nós vemos pessoas com a vida arrasada, com a família despedaçando, vivendo uma vida derrotada, vivendo uma vida destruída, mas as pessoas não colocam Deus em primeiro lugar e não oram a respeito dos seus problemas. As pessoas querem resolver tudo por conta própria. E se elas não conseguirem resolver, aí sim eu levo para Deus. Eu tenho tentado viver isso e é maravilhoso quando você coloca Deus em todas as coisas. Não é só naquilo que você não dá conta de resolver. Deus, Ele é o Deus do impossível, mas Ele é o Deus do possível também. A gente coloca Deus, o Deus é o Deus do impossível. Quando o homem não consegue mais, Deus entra na circunstância. Certo, Deus entra na circunstância, mas Deus entra em todas as circunstâncias. Não precisa você esgotar todas as suas forças para que Deus entre nas circunstâncias. Você pode trabalhar, lutar com as forças de Deus. Quando você coloca Ele em primeiro lugar, você vai ver que a sua vida vai melhorar, amados. Deus responde orações, faça a prova de Deus, mas gaste tempo orando. Quanto tempo você gasta lendo um livro de autoajuda? Às vezes você está querendo empreender, você lê tudo sobre o que você vai fazer, mas você não gasta tempo orando. Você está passando por uma dificuldade, você está passando por uma enfermidade, você gasta todo o tempo procurando ajudas médicas, isso é certo. Mas em primeiro lugar é Deus. Você tem que apresentar a Deus e ir fazer o que você tem que fazer. Não está errado o que você está fazendo. Você só está deixando de fazer uma coisa que é primordial para o sucesso do que você precisa. O que você está fazendo, você tem que fazer, mas você precisa fazer, além disso, orar. Deus responde orações. Faça a prova e você verá. Eu vou ler aqui para você Salmos 34:15, que diz o seguinte. Salmos 34:15. Diz aqui, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amados, você ora e Deus responde. Deus responde a oração. Sabe por que você não tem conseguido alcançar o que você pede a Deus? Porque você não ora. Você só pede. Você só, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, tu sabe que eu preciso disso. Senhor, tu sabe que eu preciso daquilo. Ele sabe. Mas ele fala que nós temos que pedir em oração. Amados, para fechar, eu vou ler com você aqui o 34:17, que diz mais. Clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Não existe problemas na nossa vida que não possa ser compartilhado com Deus. Amém, amados? Essa é a mensagem de Deus que eu quero deixar para o seu coração hoje. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Amém?